Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre a avaliação da composição corporal, mais precisamente sobre o exame chamado bioimpedância. Bom, que exame é esse, né? Muita gente pergunta, as pessoas volta e meia a gente é surpreendido com propagandas aí na internet, mostrando balanças que mostram a composição corporal, que mostram a massa, o percentual de gordura, e eu vou mostrar para vocês o que é, como que funciona e quais são os parâmetros aí confiáveis para essa avaliação. Bom, gente, a avaliação da composição corporal ela é importante para a gente entender onde está dividida ali a massa muscular, a gordura, a massa óssea, os líquidos do corpo e a partir daí poder acompanhar a evolução do paciente, né? Poder fazer a mudança adequada, que só o peso é uma coisa muito bruto para a gente poder se basear no peso total, porque no peso a gente consegue, o peso ele inclui todos os compartimentos, e o que é importante para quem busca emagrecimento é perder massa gorda, perder a gordura e aumentar a massa magra, que é a massa muscular. Por quê? Porque a massa muscular, chamada massa magra, isso é ótimo porque o nome tem uma força onomástica, né? Quando eu falo massa magra, porque ele é uma massa realmente emagrecedora, porque ela é isenta de gordura e ela tem um potencial de melhora metabólica que facilita ainda mais o processo de emagrecimento. Então, aqueles indivíduos que têm maior massa muscular, eles são emagrecedores, são queimadores, né? Tem maior chance de evoluir bem no processo de emagrecimento. Então, a bioimpedância ela vai mostrar pra gente, né, um exame que a partir de avaliação de diferenças de densidade dos tecidos do corpo, consegue mostrar pra gente onde está, fazer uma avaliação topográfica de onde que a gente tem mais massa muscular ou mais gordura, onde tem que ser mais trabalhado, se aquele paciente está desidratado ou se está com um edema importante, a gente vai investigar as causas. Então, vai mostrar onde estão os líquidos, a massa muscular, a massa óssea e onde a gente deve trabalhar com um aporte nutricional, os medicamentos e como a gente deve orientar ali a atividade física daquele indivíduo para que ele atinja os seus objetivos de performance, de qualidade de vida e de emagrecimento, tá? Então vem comigo que eu vou mostrar para vocês como que sai o laudo, explicar cada detalhezinho do exame que muita gente pergunta, tá? Então, gente, vamos começar como que sai esse laudo da avaliação da composição corporal. A Embody que eu trabalho hoje, ela se chama Embody 120, tá? Uma das limitações dela é com relação ao peso. Então, pacientes super obesos, acima de 180 quilos, a gente não consegue ter uma avaliação adequada. Mas até 180 quilos é basicamente o laudo que a gente consegue obter, tá? E também a gente tem uma outra limitação que é paciente acamado, tá? Não é possível fazer com paciente acamado, uma vez que o exame ele se dá com o paciente em cima da balança, com o corpo ereto, com os membros também fletidos. Então, o paciente tem que ter condição de deambular, de ficar em pé, enfim, para a gente conseguir fazer o exame. O laudo é esse, então de início ele vai mostrando aqui toda a avaliação, as diferenciação dos compartimentos aí do nosso corpo, que compõem aí o nosso peso final, né? Então, água corporal, quantidade de proteínas, minerais, a massa de gordura, e aí ele tem sempre um comparativo do que seria ideal para o paciente em questão, porque a gente cadastra o paciente, coloca o peso e a altura, então são utilizados esses parâmetros. Obviamente que esses parâmetros são todos obtidos a partir de estudos populacionais, então tem variáveis sim, por isso que é um exame que deve ser feito por médico e ser avaliado por médico. Eu vejo que tem muitas academias que disponibilizam e tudo bem você fazer o exame, mas a avaliação do laudo tem que ser feita por médico, porque tem variáveis que estão fora dentro desses grupos populacionais que apenas a gente consegue ter essa leitura, tá? Dentro do contexto clínico das queixas do paciente, enfim. Bom, essa aqui é a parte principal, geralmente o paciente vem com o olho logo aqui, ó. Massa de gordura, percentual de gordura, quanto que tá, qual que é o ideal. Então é isso, aqui vem peso de massa muscular e a massa de gordura. Bom, esse paciente ele já estava fazendo uma transição aqui, que eu digo. O paciente normalmente quando chega no consultório, ele chega num perfil em C,
que é quando o peso está alto, com a massa muscular baixa e o percentual de gordura elevado. E a gente faz a transição para o perfil em D, que é o paciente com peso normal ou até acima do peso, quando são aqueles que buscam hipertrofia mesmo, por exemplo, as pessoas do fisiculturismo e tudo mais, e pessoas que se sentem melhor com mais massa muscular. Então a gente pode até subir do peso ideal, certo? Porque isso é variável, como eu falei para vocês. A massa muscular sendo a predominante, né, o peso total ele tem que ser maior à custa de massa muscular. Como eu falei para vocês, a massa muscular ela é importante tanto como uma reserva proteica, como uma excelente preditora da mudança do perfil metabólico. Então, quando eu preciso acelerar o processo de emagrecimento, quanto mais massa magra eu tenho, mais eu vou conseguir acelerar meu processo de emagrecimento, certo? Então, a magreza vai gerar mais magreza. E do mesmo jeito o contrário, quanto mais tecido adiposo a gente tem, mais a gente vai tender a guardar gordura. Então, quanto mais gordinho, mais você vai tender a ser gordinho. São feedbacks negativos que estão relacionados ao nosso equilíbrio hormonal, que eu vou explicar para vocês isso em outros momentos. Então, voltando para cá, esse paciente estava numa transição para o perfil em D, né? Peso total de 81, uma massa muscular aqui de 37, a gordura de 15,4. Em percentual, ó, você vê que o IMC dele ficou um pouquinho acima, né? O IMC vai até 25, né? 24,9, né? A partir de 25 a gente já considera sobrepeso e depois de 29,9 a gente já classifica entre graus de obesidade, que eu já falei sobre isso com vocês, e o percentual de gordura aqui dele 19. Outra coisa interessante, a gente consegue dar para o paciente uma predição assim de quanto de peso que a gente precisa perder, quanto que a gente precisa ganhar, qual a taxa metabólica basal, que é o gasto energético do paciente em repouso. Quanto que você gasta para estar vivo? É isso aqui, certo? Cada pessoa tem a sua taxa, isso é contabilizado mediante idade, algumas variáveis fixas, né, que tem já no cálculo metabólico, e a gente vai adaptar isso à dieta do paciente e às atividades físicas, certo? Porque toda atividade física ela tem também o seu gasto. Bom, e vamos descendo um pouco mais, avaliando aqui a parte de segmentação, onde que o paciente está tendo mais gordura, onde que tem mais massa muscular, onde precisa trabalhar mais. Isso aqui é muito interessante porque a gente consegue aqui linkar tanto com a dieta, né, quanto com a atividade física. Você tem que melhorar, trabalhar mais um grupo muscular ou outro para poder melhorar o rendimento, melhorar o perfil ali naquela região. Então essa avaliação topográfica também é bem interessante. Outra coisa, a gente consegue mostrar para o paciente a evolução dele ao longo do tratamento. Então, toda vez que vem no retorno, a gente faz a nova bioimpedância e aí ele vai acompanhando. Isso é bem legal porque tanto o paciente, além tem muitas mudanças que são um pouco sensíveis, o paciente não vê, não enxerga nele, mas enxerga quando está fazendo a avaliação da composição, como aquela questão que eu falei, o peso mantém o mesmo, ao mesmo peso, mas a massa muscular está maior e o percentual de gordura diminuiu, que esse é o nosso objetivo final, certo? É bem interessante por conta disso, né, toda essa avaliação aqui a gente consegue também extrair alguns valores que a gente consegue utilizar para avaliar perfil inflamatório, a questão da água corporal também. É bem legal que a gente consegue mostrar para o paciente a necessidade da ingesta hídrica e esses parâmetros vão ser utilizados para a gente poder montar toda a estratégia nutricional e de exercício físico. Bom, entenderam sobre a bioimpedância, pessoal? Gostaram desse vídeo? Então não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de deixar o seu joinha também, tá? Obrigada, até a próxima!